Política em Off chegando para repercutir mais uma pesquisa que sai novamente com um cenário bem embolado, tá? E novamente o Flávio aí se sobressaindo dentro da margem de erro em relação ao Lula. A gente está falando da pesquisa Quest, que é um dos institutos mais bem conceituados, mais respeitados do Brasil. Jefferson, mais uma pesquisa, mais um cenário embolado. O que é que a gente pode tirar de conclusões iniciais antes da gente mostrar os números aqui dessa nova pesquisa da Quest? Vamos lá, Israel. A gente tem mais ou menos, a gente não tem a linha aqui de todas as pesquisas, mas os números estão bem próximos de todas elas, né? A Quest vem, nessa sequência de pesquisas que está saindo agora, a Quest vem para reforçar um padrão. É a primeira pesquisa da Quest depois que Ronaldo Caiado é oficializado, ou seja, a gente retira os outros pré-candidatos do PSD. O Caiado aparece com 6% no primeiro turno. Então, temos ali o Caiado, acho que para início ele não mostra desidratação, ele mostra, ok, estou vivo. Para largada, estou vivo. Acho que esse é o primeiro questão que eu queria destacar dessa pesquisa. É uma pesquisa também que traz todos os candidatos, os pré-candidatos que a gente tem hoje. Não acredito que saia alguém. Eu acho que a lista pode ser que entre, mas talvez a lista seja essa. Então a gente tem Augusto Cury, a gente tem Cabo Daciolo. Então dá para ter uma visão melhor de como que o eleitorado está enxergando com essa lista mais certeira. E o terceiro ponto é a polarização lá em cima vai se mostrando cada vez mais consolidada. A Quest de segundo turno que ela vai trazer algo diferente também, mas não sei se você quer mostrar o resultado de primeiro turno aí primeiro. Vamos dar uma olhada agora nesse resultado. E trazer as suas impressões, né? Primeiro aqui no primeiro turno, mas é bem isso mesmo. A gente inicia trazendo o que a Quest apurou em relação à intenção de votos no primeiro turno. E aí aponta Lula na frente com 37%, Flávio Bolsonaro aqui com 32% logo em seguida. Como você bem pontuou, Jefferson, é uma pesquisa que traz pela primeira vez todos os nomes postos até o momento. Então a gente tem logo em seguida o Ronaldo Caiado com 6% de intenção de votos, Romeu Zema com 3%. Aí a gente tem o Augusto Cury, que é outra novidade dessa pesquisa, 2%. Renan Santos do Missão, 2% também. Cabo Daciolo com 1%. Samara Martins, 1%. E o Aldo Rebelo com 0% até o momento, né? Indeciso, 5%. Brancos e nulos, ou não vai votar, 11%. Qual a leitura que a gente faz do primeiro turno, então, Jefferson? Novamente, vou repetir o que eu falei ali, nós temos esse topo aí bem consolidado. Eles mais ou menos numa margem dos seus, aparentemente, dos seus tetos. Você vê que o terceiro colocado, Caiado, com 6%. Então, assim, é aquele cenário. Tudo pode mudar ainda, muita coisa pode mudar, mas a polarização entre os dois nomes vai ficando cada vez mais clara. O que eu vou destacar mais nessa pesquisa, novamente, Ronaldo Caiado com 6% é um bom índice para largada. Outras pesquisas que nós vimos, ele ainda não era o candidato isolado. Agora é só ele no PSD, então, tendo esse número, 6% é uma boa largada. O que nós precisamos ver é se o Caiado, numa próxima, ou seja, mês a mês, ele vai ter crescimento ou ele vai ser uma pessoa que vai estagnar ou desidratar. Se o Caiado mostrar crescimento, ele pode se tornar uma pedra no sapato do Flávio. Essa é uma leitura que eu faço aí. E a última leitura são os indecisos. 5% é um número muito considerável. Se 5% dos indecisos migram para o Flávio, isso complica.
Se 5% dos indecisos migram para o Caiado, você dá força para eles. Se 5% migram... Então, assim, os indecisos, eles fazem muita diferença. É um grupo a ser conquistado. Esse é o desafio. Você tem falado muito da questão que a polarização extrema ali, ela pode levar a um resultado em primeiro turno. Os indecisos é a turminha que ajuda a definir, de repente, esse resultado. De modo geral, a leitura que eu faço hoje, temos uma polarização ficando cada vez mais clara, temos um número de indecisos a ser observado com atenção, e temos um Ronaldo Caiado que larga com um número interessante. Fora aí também, você falou dos exercícios 5%, mas tem 11% ainda também de brancos, nulos e pessoas que dizem que não vão votar, né? Então, somando aí 16% aí que podem ser convencidos a votar em alguém. Então, um número muito grande mesmo. E ali me surpreendeu também, Jefferson, a pontuação do próprio Augusto Cury, né? Pré-candidato pelo Avante. Outsider total. Então, assim, tem nada a ver com a política. E chega e tá empatado ali com o Renan Santos, que já vem fazendo trabalho. A gente falou sobre o Renan Santos aqui, já falamos sobre o Augusto Cury, mas o Renan Santos tem um trabalho ali com o MBL de mais tempo, pontuando igual os dois, né? Me surpreendeu esse ponto também. O Augusto Cury está tendo nesse momento o que eu vou chamar aqui de voto literário. Isso. São 2% mesmo. De votos de leitores aí, é um voto da literatura, não é uma opção ainda política. Que dificilmente cresce, né, Jefferson? Muito difícil. É muito dentro. É um cara muito lido, né? É um cara que é considerado o autor mais lido do século, o psiquiatra mais lido do mundo, e pode ser bem isso mesmo. O voto literário, o pessoal que lê o Augusto Cury, gosta dele, tá ali pontuando, mas dificilmente ele passa disso aí. Se passar disso aí vai ser uma surpresa total. O padrão de comportamento do eleitor brasileiro, salvo raríssimas exceções, ele é mais ou menos previsível no comportamento dele, no que diz respeito a alguém sair lá de baixo, um outsider completo e vire. É muito difícil isso acontecer. Normalmente a gente tem visto um padrão em que as pessoas ficam no terreno bem conhecido mesmo, né? Então, vamos dar uma olhada então no cenário de segundo turno, né? Segundo turno, aí a gente, principalmente o cenário Flávio e Lula. Lula venceria todos os adversários no segundo turno, menos o Flávio Bolsonaro, que o apontamento mostra ele aqui também levemente à frente dentro da margem de erro. Esse é o cenário interessante da Quest. A Quest traz mais um cenário interessante aí, porque da mesma forma que a primeira pesquisa que o Caiado apareceu aí sozinho na Quest como candidato PSD, essa é a primeira pesquisa da Quest que o Flávio ultrapassa o Lula no segundo turno, mesmo que dentro da margem de erro, mas ultrapassa. Tá? É a primeira vez que a Quest detecta esse resultado aí com o Flávio à frente. Então tá aqui, ó, na tela a série histórica, né, a evolução das intenções de votos aqui na pesquisa da Quest em relação a Flávio contra Lula no segundo turno. Você vê aqui claramente a linha vermelha do Lula tendo uma decaída, né? Lá em janeiro era 45% e agora está em 40% em abril, enquanto o Flávio era 40% em janeiro e deu uma subida ali para até chegar agora em abril com 42%, Jefferson. Pois é. Assim, desde que o Flávio foi anunciado, a gente está vendo ele numa curva ascendente sempre. O Lula caindo, mas assim, não é aquela queda que você fala, o Lula está em queda. Não, eu considero a queda ali está dentro de uma variação esperada para o padrão de votação do Lula. Muito experimentado na urna, a gente
tem esse cenário aí. O Flávio está num cenário de franca ascensão sempre, em todas as pesquisas. O que a gente pode observar disso aí? Quando nós vamos para o segundo turno, a rejeição ao Lula me parece que está sendo maior do que a rejeição ao Flávio. Nós estamos vendo um comportamento de que quando joga só os dois, parece que está vendo, porque aí eleitores de Caiado, eleitores de Zema, eleitores de Renan, aquele bolo ali, ele está fazendo uma migração aparentemente em massa para o Flávio. Então, não dá para a gente, lógico, colocar como favas contadas, como cenário definido, mas acho que nesse momento que nós temos tendo um segundo turno, a tarefa para a reeleição do Lula vai ser trazer votos, vai ser impedir essa migração para o Flávio. Em alguns casos, às vezes até jogar. É preferível voto branco do que voto... Então, isso. É um cenário muito... Só que, só olhando aqui, é uma pesquisa feita agora, recente, entre 9 e 13 de abril. A gente tem aí alguns impactos que podem estar... Os resultados da guerra do Irã, que cai nos preços aqui... Muita coisa que não é culpa do governo federal, mas as pessoas não entendem e isso recai no governo. Muita coisa pode estar impactando no retrato que a pesquisa fez de abril de 2024. Desculpa, de abril de 2026. Pode haver mudanças nisso aí. Pode. Só que começa a se desenhar, para mim, na minha percepção, um cenário em que a reeleição se mostra cada vez mais difícil. É um caminho dificílimo, né? Que vem sendo apontado pelas pesquisas, como você falou. Muita coisa ainda vai acontecer daqui para a eleição, mas estatisticamente, a gente olhando os números e a evolução deles, né, nos últimos meses, a gente vê uma tendência de muita dificuldade aí para o Lula alcançar esse objetivo de se reeleger. E a gente tem um outro fator também, né, Jefferson, que até, assim, tem uma relação aí com a rejeição a esses nomes, ao Lula e ao Flávio, que é o temor do brasileiro, primeiro, da volta da família Bolsonaro ao poder e da manutenção do Lula na cadeira de presidente, que são muito equivalentes também. Até nisso o equilíbrio é impressionante. Deixa eu colocar na tela para a gente entender esse... 42% dos eleitores têm medo do Lula continuar presidente. 42%. Do Lula continuar presidente. E quantos... Exato. E quantos por cento tem medo da família Bolsonaro retomar? 43% tem medo da família Bolsonaro ganhar. Observe uma coisa aqui. 43% tem medo da volta da família Bolsonaro. Não é de uma vitória da direita. Sim. Então tem esse... É da volta da família. Então, existe uma rejeição ligada ao sobrenome que é muito forte. E que nós não sabemos se isso vai ter impacto quando a campanha começar de fato. Nesse momento, a pesquisa mostra, nós estamos falando em dificuldades e facilidades, a gente tem séries de vídeos em que nós já analisamos pontos fortes e fracos para Lula, para Flávio, para Zema, para Caiado, enfim. Mas o fato é que, para boa parte dos eleitores, nesse momento, a resposta à pesquisa, às vezes, é uma resposta automática ali, não é decisão final de voto. Quando a campanha começar, o sobrenome Bolsonaro pode, aí que a pessoa começa a fazer raciocínio, pode ter problemas?
o Lula vai se apresentar de forma convincente? Olha, eu mereço um 4º mandato por causa disso aqui. E o que é isso aqui que ele vai apresentar? A gente ainda não sabe. Tem muitos fatores envolvidos. Mas é curioso que a gente tem 43, 42, eu vou forçar a barra aqui na matemática para dizer que metade, quase 50% praticamente, nós temos metade das pessoas entrevistadas tem medo dos dois. Exato. É curioso, né, Israel? E a rejeição, né, Jefferson, você falou aí da possibilidade dos eleitores mudarem de opinião, mudarem seus votos aqui para lá, mas o que pesa aí é rejeição. Rejeição dificilmente a gente consegue estar mudando daqui para lá, né? Rejeição. Então, assim, quando a gente olha somente para a intenção de voto e não olha para a rejeição, a gente tem um resultado parcial. Porque na rejeição a gente encontra o teto desses pré-candidatos. A gente encontra até onde eles podem ir e até quanto a população está disposta a mudar. Essa questão da rejeição do Flávio ser uma rejeição ao sobrenome, ela traz aí muita esperança e possibilidade aos outros nomes à direita. Não é isso? Porque é uma rejeição. Trabalho, né? E a rejeição não é a direita. A rejeição, o medo aí, como a gente falou do medo da pesquisa, é a família Bolsonaro, não é em relação à direita, a um partido de direita ou a um candidato de direita se tornar presidente. Enquanto, do outro lado, a gente tem uma rejeição, um medo do Lula. E não existem outros, pelo menos até o momento, outros players da esquerda disputando aí esse caminho aí para se tornar presidente da República. Por isso que o caminho do Lula é tão complicado, não é isso? E aí, vamos abrir um cadinho o nosso olhar para esses números aí, podem ajudar a gente a ver esse retrato. 50%, metade, aí o número está fechado, dos entrevistados disseram que a economia piorou nos últimos 12 meses. Já temos um vídeo falando sobre isso. Custo de vida. A economia, ela pegou no bolso, pegou no orçamento, no fechamento do orçamento familiar. A pessoa, na hora de votar, ela olha, sabe? Aquele olhar meio... Ela faz uma nova... Então, o governo Lula está sofrendo, talvez esses números aí estejam um reflexo dessa avaliação do que a Sim. minha conta não. Se a gente for pensar fecha de forma evolutiva, né, a gente teve um início do governo Lula numa crise pós-pandemia, né? Não conseguiu controlar a inflação. Então, o preço da alimentação, principalmente dos combustíveis, também subiu muito. E as pessoas... os juros subiram demais também. E aí as pessoas não conseguiram acompanhar essa subida e se tornaram o quê? Inadimplentes. Hoje estão endividadas. 72% dos entrevistados estão endividados. Olha só. Casa, né? Casa pesa direitinho. Demais. Exatamente, isso pesa demais na hora da decisão, porque as pessoas tendem a procurar um culpado, né? Um vilão para esse problema. Eu vou encerrar, eu estou falando muito número aqui, estou muito parecido com o Ciro Gomes, falando só cifras, mas é porque os números são altos, isso chama atenção. 72% disseram que o preço dos alimentos subiu em relação a março, intervalo de 30 dias só. Isso impacta nesse retrato de pesquisa. O governo está sendo julgado não é pela figura do presidente, nós não estamos tendo um julgamento ideológico, não é porque a democracia está em risco, o julgamento está aqui nesses números. O julgamento está: estou endividado, o custo de vida
está caro, ou seja, o dinheiro não tá, a conta não está fechando, os alimentos estão caros, pronto. Esse é o julgamento feito nesse momento. O governo, e aí encerrando meu raciocínio, o governo que passa por uma reeleição, ele é um governo que os eleitores avaliam justamente como foi esse governo. É um referendo desse governo. Exato. Não é um referendo só da figura, porque nós sabemos que a figura do Lula não tem o que falar, já está dito. Politicamente forte, é um grande político, tem história, tem isso, tem aquilo, é muito querido, respeitado, etc, etc. Porém, as pessoas estão avaliando os 4 anos dele. Então, isso está em julgamento. Isso pesa. Então, a reeleição, ela traz isso também. Nós estamos olhando, acho que os números refletem isso aí. Você falou, a gente tem que olhar para a rejeição, porque ela é um indicador, e a gente tem que olhar para quê? Para esses detalhamentos. Porque nesses detalhamentos você começa a entender o porquê de certos números. Exatamente. E aí, a repetição também, né, Jefferson? Sai pesquisa, entra pesquisa, muda o instituto, mas está muito parecido os números, estão muito casados. Então, é um retrato que a gente vê realmente do momento do Brasil, é esse. Muita dificuldade para o Lula aí conseguir esse objetivo da reeleição, né? Subir e se manter, enquanto o Flávio vem em ascensão, o que, lógico, é um retrato do momento, não quer dizer que vai ser assim até o final, mas que indica, sim, muita dificuldade para o Lula nesse momento. Exatamente. Então, assim, essa leitura feita no retrato do mês de abril, da primeira quinzena de abril, quando foi feita essa pesquisa. Isso. Jefferson, eu acho que é isso, né? Tem muitos números, muitos dados, as pesquisas sempre trazem outros vieses aí para a gente estar acompanhando. Se a gente encontrar mais um ponto aí interessante, a gente traz aqui em um novo vídeo aqui no programa. E vamos deixar aí para... Hoje eu vou fazer a sua vez aqui de convidar o pessoal para deixar a sua opinião. Como é que você sente hoje em relação à economia, custo de vida, né? Qual o seu sentimento? Se você tivesse que responder a pesquisa, como é que você avalia aí a economia do Brasil, principalmente na sua vida hoje? Deixa aí no comentário para a gente. Show! E aí, já aproveita, já deixa o teu like, já se inscreve no canal, né? É muito importante você se inscrever e ativar as notificações. Isso ajuda demais o projeto da gente, que também é seu projeto, né? Também o canal é nosso. A gente constrói juntos. Obrigado, Jefferson. Obrigado a todo mundo que acompanhou. E a gente se vê a qualquer momento. Até a próxima. Até a próxima.